Vamos ao caso dessa jovem Stephanie, de 13 anos, que foi desvivida por um pastor. Eu vou rodar a matéria aqui para contextualizar a vocês, quem não souber desse caso. Depois a gente vai falar sobre coisas importantes que ficaram soltas no ar sobre esse caso. Olha só. Ela tinha apenas 13 anos de idade e uma vida inteira pela frente. Mas os sonhos da garota foram interrompidos de maneira cruel. Stephanie Vitória Teixeira Ferreira desapareceu na tarde de domingo, quando saiu de casa para encontrar uma amiga. E infelizmente ela saiu para ir na casa de uma colega, para poder buscar a coleguinha, né, que é uma menina de família, para poder vir dormir em casa. E eu falei assim: Stephanie, você vai voltar? Ela falou assim: mãe, se eu não voltar a tempo, você vai pregar? Aí, depois que você acabou o culto, você passa lá e me pega. Só que a hora que eu retornei na casa da amiga, infelizmente ela não chegou no destino. Aí a senhora já percebeu que tinha algo errado, porque não era de costume da sua filha. Ela não saía, não ia para casa de ninguém, né? Então, infelizmente, no meio do caminho dela apareceu esse monstro, né? Porque tinha o título de pastor, mas não é pastor. No meio do caminho, ela deparou com João das Graças Pachola, de 54 anos. Um conhecido da família que lhe ofereceu carona sem volta. Desde que foi acionada pela família, a Polícia Civil passou a buscar informações sobre o paradeiro da adolescente. Uma denúncia anônima ajudou os policiais a avançarem na investigação. A mãe compareceu na nossa delegacia na segunda-feira, por volta das 11 horas, quando então começamos a entrevistá-la. Durante a entrevista, nós recebemos aí denúncias por meio aí dos celulares, do WhatsApp da família, de que um casal havia visto um carro, um HB20, entrando na estrada da Lagoa do Tiju. E esse carro teve uma atitude bem suspeita, o motorista teve uma atitude bem suspeita. O que ele fez? Ele entrou repentinamente, logo em seguida eles viram essas testemunhas que foram importantíssimas para as investigações. Eles perceberam que uma menor havia se jogado do veículo, ali da traseira, da porta traseira. E ao verificarem essa situação, eles começaram a perceber e já registrar ali qual que era a placa desse veículo, saber as características desse homem e dessa garota. E imediatamente esse motorista, que é o nosso suspeito, ele desce do veículo e com violência coloca que nós sabemos que é a Stephanie, coloca a Stephanie dentro do veículo com toda a força. Mas nesse momento as testemunhas, elas não sabiam que era a Stephanie, sabiam que era uma menina. E aí imaginaram que poderia ser um pai batendo numa filha e em razão disso eles ligaram para os terminais policiais para poder fazer a denúncia. Ao ser encontrado, o homem confessou o crime e levou a polícia até o local onde jogou o corpo de Stephanie. E chegando a esse local, a residência de conhecidos desse suspeito, nos foi franqueada a entrada e localizamos ele dentro dessa residência muito tranquilo. E aí foi quando os policiais já indagaram que teria acontecido com a Stephanie. E aí ele informou que ele teria assassinado ela e que nos forneceria a localização exata aí do corpo da Stephanie. O corpo estava em uma região de mata, entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas. Segundo a polícia, o autor conhecia bem o local. E ali é um local conhecido como Monte de Oração. Então, ele com toda certeza, por ser pastor, ele conhecia a região e sabia os horários e dias que ali estaria mais deserto para ele poder agir. João das Graças Pachola se apresentava como pastor de uma igreja que funcionava no mesmo imóvel onde ele morava. O local já não funcionava mais como igreja há cerca de 2 anos, mas o homem mantinha a confiança dos moradores do bairro. A motivação, sem sombra de dúvida, é crueldade e ódio, né? Agora, o que ele fala é que ela desferiu um tapa na cara dele, ele ficou nervoso e resolveu matá-la. João Pachola foi autuado em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver. Na delegacia, ele preferiu ficar em silêncio. A polícia acredita que o homem agiu sozinho e só vai descobrir se a menina foi violentada sexualmente após o resultado dos exames realizados no Instituto Médico Legal. Agora vamos às pontas soltas que ficaram desse caso. Olha a fala dessa policial e aí eu vou mostrar para vocês o que levantou uma dúvida muito séria sobre esse caso. Olha só.
Esse suspeito afirma que a motivação para ele ter assassinado a Stephanie foi que ela teria desferido um tapa no rosto dele. Eu não vou entrar mais em detalhes do que ele fala, porque eu não quero dar palco para as tentativas dele de diminuir a vítima. Ela diz que não vai dar palco para ele para as tentativas de diminuir a vítima. Aqui eu fiquei bastante curioso. O que foi que ele disse sobre a vítima? Será que ele já tinha uma relação com ela, que seja digital, que ela talvez desse condições para ele fazer isso? A minha ideia aqui não é justificar nada dele, é essa curiosidade. Por quê? Porque esse pastor já frequentou a casa da vítima. A vítima já frequentou a igreja desse pastor. E aí mais pra frente vocês vão entender, pra gente poder conectar esses pontos. O repórter perguntou se a menina foi na casa da vítima. Outra ponta solta, olha só. Dia 9/2, às 15 horas aproximadamente, ela ia para a casa da amiga, ela não chegou aí a casa da amiga. A família, ela procura a polícia ali por volta, logo depois que a mãe chega da igreja, porque ela estava pregando, ela percebe que a Stephanie não foi até a igreja, que era o combinado. A Stephanie ia até a casa da amiga e da casa da amiga ir para a igreja que a mãe estava pregando. Quando a mãe retorna, ela liga para a amiga que ela estaria e tem notícia que ela nunca esteve lá, que ela nunca chegou. E aí me veio outra dúvida. Perguntaram para essa coleguinha da Stephanie se elas de fato tinham combinado de se encontrar, ou a Stephanie deu essa desculpa de que ia para casa dessa amiga, só que na verdade ela ia encontrar com esse pastor por algum motivo. Lembra do que eu falei anteriormente? O pastor tentou diminuir ela com o quê? E aí eu não sei se a delegada perguntou, se a mãe perguntou, se isso foi de fato combinado. Isso para mim foi uma ponta solta que ficou nesse caso. É que há 2 anos a mãe da Stephanie pediu uma ajuda para o pastor com relação à filha, porque ela estaria tendo alguns pesadelos e queria uma ajuda, e aí ele nega essa ajuda. E após ele negar essa ajuda, a mãe dela já não se sente tão confortável naquele ambiente e começa a frequentar outra igreja, e aí eles perdem esse vínculo. Será que essa ajuda que esse pastor negou espiritual para a Stephanie, não foi ele mesmo que criou na Stephanie, fazendo algumas ameaças se ela não fizesse determinadas coisinhas com ele, besteirinhas com ele, ela estaria em pecado? Vocês vão entender que a mãe dela traz aqui pressentimentos que a Stephanie teve sobre a morte. Olha só. Inclusive, quando eu estava na igreja dele, ela passou por uns problemas espirituais, pedi ajuda, ele negou ajuda. Hora nenhuma, foi uma outra igreja que me deu suporte. Ele mesmo não fez nada. Então, ou seja, pode ser que ela já deveria estar incomodada com ele, deveria ter recusado algum assédio dele ali, alguma oferta dele de fazer algo que ela não queria. Pode ser porque ela falava assim: mãe, eu não quero perder minha perna. Mãe, tá falando que vai me matar, que vai tirar minha perna, vai cortar minha perna, e eu não entendia o que estava acontecendo, mas também ela não falava. Eu não entendi o que estava acontecendo e ela também não falava. Ela já tinha medos, mãe, vai perder minha perna, mas ela não... Stephanie não contava para a mãe. Entendem as pontas soltas? Será que ele já não vinha ameaçando ela e dizendo que ia salvar ela de alguma forma? Vamos se encontrar que eu vou orar por você, querendo fazer besteirinhas com ela. E aí ela mente para a mãe dizendo que vai para casa da amiga, mas não vai para casa da amiga e vai encontrar com ele. Por essas e por outras eu disse, precisava questionar essa amiga se realmente houve um combinado, investigar o telefone para saber se, eu tô indo aí de fato para casa da amiga, ou se ela já tinha conversas com ele pelo telefone e ele ameaçando ela, manipulando ela
para chegar onde ele queria. E aqui há uma falha nessa comunicação da mãe, onde provavelmente essa mãe espiritualizava tudo. Ela tá com esses pressentimentos de que vai morrer, vai perder a perna. Minha filha, de onde tá vindo isso? E a mãe diz: mas ela não me falava. Aí essa mãe deve espiritualizar: não, minha filha, vamos orar que nada disso vai acontecer. Não, minha filha, não é assim. E não busca ou melhorar essa comunicação ou um profissional para poder extrair dessa jovem o que estaria acontecendo por trás desses pressentimentos que ela estava tendo. Essa parte precisa ser olhada entre pais e mães, porque é isso, essa falta de comunicação pode gerar esse tipo de problema. Agora ouça o que uma das amigas da Stephanie fala sobre o comportamento desse pastor. Olha só. Esta adolescente, que era amiga de Stephanie, disse que João tinha um comportamento duvidoso com as garotas. Toda vez que a gente passava na rua ou quando ele via a gente em algum lugar, ele oferecia carona, chamava nós de bonita, ficava cantando a gente sempre, ou ele ficava da varanda. Toda vez que eu e minha irmã passava, ele ficava chamando a gente, mas só que a gente sempre recusava. E o dia que eu tava no ponto, ele me chamou, falou assim que ninguém ia saber. Eu peguei e falei assim: saber o quê? Sendo que eu e você nem tem muita intimidade. E como se eu falasse alguma coisa, ninguém ia acreditar em mim, porque como ele era pastor, falava que era um homem bonzinho e tudo mais. Ele também chamou minha irmã, falou que ele não fosse casado, ele pegava ela. Agora a gente pode conectar os pontos aqui. Ouviram o que ela falou? Ninguém ia acreditar em mim porque ele era pastor, ele era bonzinho. Então será que a Stephanie não contou isso para a mãe porque talvez a mãe não fosse acreditar na filha, porque a filha estava falando de um pastor? Entendem a complexidade desse caso que precisa ser olhado para esse contexto? Porque a fala dessa jovem é muito importante. Quem é que ia acreditar nela se ela está falando de um pastor? Um cara bem quisto na comunidade. Agora tem uma pequena falha aqui na atuação da polícia militar que essa mãe conta. Mas tem dois pontos nessa versão importante que eu vou mostrar para vocês sobre a polícia militar. Olha só. Era uma menina tranquila, não saía. Se saía, na hora que chegava no destino, ligava: mãe, cheguei. Na hora que saía, falava novamente: mãe, tô indo. Chegava de boa, não saía pra festa, não saía pra balada. Era uma menina tranquila, gostava de ficar em casa jogando com os amigos na rua. A senhora disse que quando chega em casa e percebe que a Stephanie não está, a senhora falou: tem algo errado, alguém precisa me ajudar. A senhora aciona a polícia militar? A polícia militar. Chegou a polícia militar, simplesmente acendeu um cigarrinho e falou assim: isso é coisa de adolescente, que ela deve estar na casa de alguma amiga, de alguma colega, ou então está na balada. Inclusive falou com a minha outra filha para pegar a moto e ir lá na balada, e eles acompanharam, viu que não estava lá, simplesmente de lá eles foi. Se eles tivessem agido na hora certa, talvez eu estaria com vida aqui. Uma falha, sim, da polícia militar de não ter agido imediatamente aí e começado as buscas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, já aconteceu casos aqui onde eu moro nesse sentido, de as mães começarem a divulgar no final de semana que o filho ou a filha estava desaparecidos e estavam exatamente onde o policial falou, em balada, na favela, usando drogas, e não tinha desaparecido. Então eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui já aconteceu. Então é bem complicado. A polícia deveria ter agido, porém, guardadas ocorrências que já devem ter acontecido de falsos desaparecimentos, acabaram não agindo quando deveriam ter agido. E aqui, olha os pressentimentos da Stephanie de que ia morrer. E possivelmente do jeito que ela foi encontrada, não estou muito para não ser morta. É verdade, ela falou: mãe, eu tô percebendo que eu vou morrer, eu não quero morrer antes de ter uma família. Eu não quero morrer. Eu falei: você não vai morrer não, filho. Ela falou assim: eu tô pressentindo, mãe, que eu vou morrer. Eu falei: não vai não, filho. Aí ela falou assim: ô mãe, que Deus não deixa eu morrer sem Jesus, que eu não quero ir pro inferno. Eu te peço, Deus, salva ela, pelo amor de Deus. Que esse testemunho serve para muitas mães. Confia no Senhor, porque Ele jamais desampara a gente. Jamais. Se eu estou de pé, é porque Ele está me sustentando. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Olha o peso dessa mãe com a fala dela: Jesus está me sustentando.
Eu fiz o vídeo aqui sobre a bispa Keila Ferreira, que provavelmente não buscou ajuda psicológica, não sei se por algum preconceito, não dá para ter certeza. E aí essa mãe fala o que fala e a filha já pressentindo que ia morrer. Será que esse pressentimento da filha não vinha das ameaças desse pastor? Porque é o que eu falo, não espiritualize tudo. Não, minha filha, vamos orar que Deus vai salvar. Não, minha filha, vamos orar que Jesus vai salvar. E aí acontece isso, ela fala que Jesus não vai me desamparar. Isso não é um desamparo, minha senhora, com todo respeito à sua dor e ao seu luto. Mas Jesus ou Deus queria isso para sua filha, ou foi uma falta de comunicação para entender o que de fato estava acontecendo entre ela, a senhora e o pastor? É muito complicado e isso precisa ser orientado e investigado para entender essas relações, para que a gente possa trazer aqui melhor essas orientações. Aqui o que eu estou falando são suposições, o que possa ter acontecido. Se sai uma investigação da polícia sobre essas situações que aqui eu estou citando, fica mais fácil da gente direcionar para os pais olharem para essas relações, seja pessoais, seja espirituais, como a mãe citou aqui. Agora olha o que esse repórter falou aqui, que faz conexão com o vídeo que eu falei ontem sobre o pai que foi esfaqueado 27 vezes pelo filho. Gente, pelo amor de Deus, eu fico pensando, quem é pai, quem está assistindo aqui agora, o seguinte: você não deixa sua criança sair no portão de casa, não é? Um adolescente, você fica com medo. Não vai na esquina buscar pão, não vai não. Se for, eu vou junto. Porque você não sabe o que pode acontecer. Imagina pessoa próxima fazendo isso. E quem a gente não conhece? Quem assistiu o meu vídeo anterior, se você não assistiu, volta um vídeo depois desse que você vai entender. Como é que a gente deixa o filho ir na padaria comprar pão? Como é que a gente libera o filho para fazer o que precisa ser feito? Então no vídeo de ontem eu falei exatamente isso. Eu entendo o lado dos pais também com o mundo que a gente está vivendo hoje. Como é que a gente ensina, como é que a gente põe para a vida um adolescente, uma criança, se o mundo tá do jeito que tá? Porque a menina de 17 anos estava chorando porque os pais tratam ela como se ela fosse de vidro. Tão errados? Não. Tão certos? Também não. E aí os pais ficam em cima do muro sobre como criar o seu filho da forma mais saudável no mundo que a gente vive hoje. E agora um alerta para a sociedade não fazer o que está fazendo para não atrapalhar as investigações. Olha isso. O veículo que estava ali na residência foi e que atearam fogo nele não foi o veículo utilizado ali na ação criminosa contra a Stephanie. Por isso fica aqui a informação de que qualquer destruição de elementos que a gente não sabe se foi envolvido ali no crime, porque agora a gente não tem mais como saber se aquele carro foi utilizado para algum outro crime ou não, porque ele já não existe mais. Esse é o alerta. Igual no caso do Piauí, do envenenamento, que eu também fiz uma análise aqui, a vizinha, que não era quem tinha envenenado as crianças, foram lá e tacaram fogo na casa dela. Agora, imagina se na casa dela tivesse provas que mostrassem que foi de fato ela. As provas iriam virar cinzas porque tacaram fogo na casa da vizinha. A mesma coisa aqui no caso do pastor. Foram até a casa onde ele morava, atearam fogo num carro que estava lá, e se esse carro tivesse provas de outros crimes que esse pastor cometeu? Já eram essas provas, porque a população se revolta, quer fazer justiça com as próprias mãos, queimando o carro do cidadão. Não façam isso. Mantenham essas provas ali. Se você quiser se rebelar, vê o cara chegar que quiser levar o carro, não deixa. Segura ele, arruma um jeito de manter aquela prova ali, ao invés de tacar fogo e queimar as provas querendo ajudar. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e até o próximo vídeo.